Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí no canal, dessa vez sobre criptomoeda, para tirar dúvida de muita gente aí que está entrando no mercado e ver todo mundo falando sobre criptomoedas, Bitcoin, que vem bombando recentemente, para entender um pouquinho e por que investir nesse tipo de negociação, né? Por que eu vou investir em criptomoeda, como que eu faço, alguns conhecimentos que você precisa ter para iniciar nesse mercado, né? Bom, muita gente entende a criptomoeda como uma reserva de valor. O que seria uma reserva de valor? Seria basicamente você proteger seu capital em relação aos a moeda do seu país, a moeda, as inflações que acontecem nos países. Então, assim, é uma forma de você se proteger e, consequentemente, você colocar em algo que é escasso, que tem uma certa limitação e que tem uma proteção futura. Porém, as criptomoedas têm um pouco muita gente não tem essa segurança de investir em criptomoeda, até porque é muito novo, é uma coisa que vem sendo bombada recentemente devido ao Bitcoin. Bitcoin ele teve muita recomendação recente, então, querendo ou não, acaba impulsionando todo esse mercado para frente. Mas a proteção contra os governos e a inflação é uma forma que faz tanto os investidores se protegerem no dólar, proteger no ouro, na prata, como eu citei para vocês no último vídeo, por exemplo. Então, assim, é uma forma de você se proteger de uma possível inflação dentro do país, numa moeda, por exemplo, brasileira, acabar sendo impactada, semelhante à Argentina, por exemplo. A Argentina, a moeda caiu muito o capital, então a pessoa que tenha muito dinheiro na Argentina, hoje não tem tanto poder de compra como poderia ter se tivesse protegido esse seu capital. Tá? Então, assim, uma das formas seria a criptomoeda, mas ao mesmo tempo, e acho que a grande maioria usa mais a criptomoeda como uma especulação, né? Bom, elas não são emitidas pelas instituições financeiras, tá? Então não são os bancos centrais que fazem essas liberações, então vocês compram e tudo isso movimentado dentro de uma tecnologia chamada blockchain, né? Essa tecnologia chamada blockchain é tipo um livro contado, como se fosse um planilhão, que tem todas as compras e vendas, movimentações no mercado como se fossem abertas, liberadas. Então você faz uma compra e toda a sua compra e venda vai ficar registrada num livro público e essa é a tecnologia que fica esse blockchain, né? Como que funciona para alimentar essa rede? Como é que funciona para rodar toda essa energia, essa conexão e fazer com que o sistema funcione nessa tecnologia blockchain? Existem os mineradores. Os mineradores são algumas pessoas que dedicam suas placas de vídeos e processadores aí, montam estruturas grandes geralmente, para dedicar o computador para as criptomoedas. Então eles vão minerar criptomoedas. Como é que funciona esse tipo de situação? Eles recebem basicamente um prêmio por estar minerando essa moeda, criptomoeda, né? Seja um Bitcoin, seja um Ethereum, que são as mais conhecidas. Então, eles recebem como se fosse um prêmio por essa mineração e, consequentemente, eles acabam alimentando essa rede que funciona, esse grande planilhão aí que tem todo esse controle, né? Então, resumindo, os mineradores são pessoas que recebem por estar deixando o seu computador ligado. Aí a gente entraria num outro tópico agora, se eu fosse entrar nesse ponto, que seria se compensa você fazer essa mineração. Existem muitas informações sobre isso. As pessoas de fato têm que deixar seu computador o tempo todo ligado na energia, então são custos de energia, custos operacionais até da máquina. Se der problema em algumas peças da máquina, você tem que repor para poder conseguir ter aquela unidade de processamento forte e, consequentemente, compensar nessas recompensas que você recebe pelo processo de mineração, né? Algumas criptomoedas muito conhecidas é o Bitcoin, que hoje é a disparada mais alta que a gente tem em negociação, que teve a alta mais forte, né? Tem o Ethereum, tem a Ripple, tem a Polkadot e Litecoin, são alguns exemplos, por exemplo, de criptomoedas que são muito negociadas, mas não tem nem comparação com o volume do Bitcoin e, consequentemente, do Ethereum, né? Todas elas vêm tendo uma alta muito forte recentemente. Então, assim, se você não tem criptomoedas, é uma possibilidade de você entrar nas criptomoedas para você ter um pouco do seu patrimônio, mas você não pode entrar muito forte, principalmente considerando que elas estão nas máximas, né? Apesar dela poder ser um foguete, passar reto e subir sem parar, isso não é regra e ela pode cair também 50%, 60%, não tem limite na verdade. Então não é tão seguro você se posicionar tão fortemente se você não tem já um capital alocado, né?
Fora isso também, algumas formas de questão de segurança, né? Muita gente pergunta como é que funciona a parte de segurança. Quando você cria uma conta numa exchange, o que é uma exchange? Ela é uma corretora, basicamente, para você fazer compra e venda de criptomoedas. Então ela funciona como se você estivesse abrindo dentro de uma corretora, onde você faz compra de ações e renda fixa, por exemplo, aqui no Brasil. Você, para comprar nos Estados Unidos, você também tem que fazer a abertura de uma outra corretora que movimenta lá dentro dos Estados Unidos. E no caso do Bitcoin, você tem que abrir uma conta no exchange, né? Só que quando você movimenta apenas como exchange, o seu dinheiro está tudo lá dentro. Então corre muito risco de os hackers acionarem e entrarem na sua conta e eles te roubarem, literalmente. Porque não tem tanto controle quanto as outras corretoras têm com ações, renda fixa, que tem proteções e tudo mais. Então todo esse movimento não existe dentro dessas exchanges. Então se o cara hackeia você perdeu suas criptomoedas. Então muita gente se defende com uma carteira digital, que tem uma forma que você instala alguns aplicativos, com uma proteção, uma carteira digital mesmo, que fica salvo para você, mas também corre o risco de você ser hackeado. E muita gente compra o quê? Chamadas wallets. São umas carteiras físicas mesmo. Essas carteiras físicas ficam com você, como se fosse um pendrive, e aí, consequentemente, traz mais segurança para ambos na negociação, tanto quem está comprando como quem está vendendo. Mas claro que quem tem essa wallet vai estar com certeza muito mais protegido. Muito cuidado sempre com a senha, já tem vários casos aí que você percebe que as pessoas perderam dinheiro por ter deixado nas criptomoedas e perderam a senha, e não tem como você recuperar se você simplesmente perdeu a senha. Então não adianta, é meu CPF, é meu nome, você perde. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, aconteceu o caso do programador que esqueceu a senha e perdeu, acho que já foi esse caso, 1,2 bilhão em Bitcoin. Então, assim, cuidado, né? Agora eu vou comentar um pouquinho, mostrar para vocês aí na tela, sobre o Elon Musk. Elon Musk, recentemente ele publicou hashtag Bitcoin no seu Twitter. Consequentemente, o Bitcoin estava num preço que ele não costumava passar, né? Vamos dizer assim, que estava num topo anterior. Em torno de 30 mil dólares, 40 mil dólares, não passava disso, né? A partir do momento que o Elon Musk tweetou isso, logo em seguida o dólar, a criptomoeda, né, o Bitcoin, começou a passar essa barreira em dólar. Logo em sequência, o Elon Musk sinalizou que a Tesla estava comprando 1,5 bilhão como uma reserva da Tesla em Bitcoin, e também aceitou na venda dos carros da Tesla. Então, assim, consequentemente, ele abriu muito mercado, e fora isso, ele é um dos maiores, se não o mais rico do mundo hoje, né? Que depende muito da variação da cotação e das ações da empresa. Mas se ele não for o primeiro, ele é o segundo no momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente, né? Com isso, o Bitcoin hoje está valendo 58 mil dólares, basicamente, né? Então, 58 mil dólares. Para quem comprou junto com o Elon Musk, basicamente tem quase 100% de lucro, 80%, 90%, depende muito da época que você fez essa compra. Então, você percebe que a valorização foi muito grande, muita gente entrou por especulação pura, mas, consequentemente, acabou ganhando muito dinheiro. É importante reforçar que tem muita gente que não recomendava a compra de Bitcoin e recentemente mudou a ideia sobre isso. O Ray Dalio, por exemplo, era um dos que criticavam bastante e recentemente publicou que seria uma boa oportunidade. Então, tem essas coisas que acabam mudando com o tempo, né? Em 2010, também uma situação antiga, curiosa para vocês, um homem comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. E se você comparar o preço da moeda hoje, né? Equivaleria a 580 milhões de dólares, basicamente arredondando, né? Ou mais de 3 bilhões de reais. Então pensa no arrependimento, a pizza mais cara que você pode ter visto aí, né? Só que no momento não dá para julgar as pessoas que fazem isso, porque ninguém tem como prever, né? Ao mesmo tempo que existem muitas criptomoedas hoje que são baratas e muita gente não tem essas criptomoedas. Consequentemente ela pode valer muito lá na frente, mas hoje não tem esse valor de mercado, né? Também fora isso, lançaram uma moeda chamada Real, a Vira-Lata Finance, né? São brasileiros que fizeram, baseado num meme brasileiro, fizeram uma criptomoeda. Muita gente está alegando aí que pode ser um golpe, né? Mas querendo ou não, ela está sendo negociada em algumas exchanges. É uma coisa muito recente que aconteceu, mas teve uma valorização de 56 mil%.
Mas aí fica o caso para vocês tirarem suas conclusões, né? Se você faria uma compra desse tipo de criptomoeda. Lembrando, é uma que subiu 56.000%, ela é extremamente nova, ela foi lançada no dia 21 de março de 2021 e já subiu 56.000%, não tem credibilidade, então assim, compensa ou não? Fica aí a dúvida para vocês tirarem suas conclusões. Mas se você consegue, você tem essa coragem de comprar essa moeda real, por que não comprar Bitcoin? Por que não comprar Ethereum? Por que não comprar Litecoin? Enfim, as outras criptomoedas que já estão vindo sendo trabalhadas há um tempo, né? Então é um ponto de atenção aí, muita gente costuma ir por especulação pura, então tem que tomar uns certos cuidados. Para finalizar o vídeo, por que investir, né? Empresas vêm comprando como reserva de valor, como eu comentei para vocês o exemplo da Tesla, e fora a Tesla tem outras grandes empresas, se vocês entrarem, vocês vão identificar que realmente isso está acontecendo, o pessoal está migrando, mas para o Bitcoin no momento, né? Outra criptomoeda, como eu citei, que está muito próxima do Bitcoin é o Ethereum, mas de qualquer forma, a que está vendo a grande maior aceitação hoje é o Bitcoin. Muita gente projeta lá em cima o Bitcoin, só que ao mesmo tempo ela pode simplesmente virar e cair muito antes de andar de fato, né? Milionários que antes não gostavam, hoje começam a recomendar e comprar, no caso, movimentar Bitcoin. É um alto risco, com certeza, você pode cair muito a sua capital, mas consequentemente você pode buscar uma rentabilidade extremamente maior, né? Muita gente entra com especulação, não tá errado, tá? Mas especulação você pode fazer uma compra e venda em um tiro curto, né? Simplesmente valorizou tantos por cento, você já está saindo fora. Ou você perdendo tanto, você também não quer mais risco, enfim. Especulação basicamente é você tentar ganhar no movimento dessas criptomoedas. Muita gente movimenta dessa forma, não é errado, inclusive isso dá muita liquidez, muito volume de negociação no mercado, é importante e é uma das formas aí também. Então, como o Bitcoin vem sendo aceito como uma forma de pagamento, conforme outras criptomoedas forem crescendo e se o Bitcoin conseguir realmente fazer com que esse mercado exista, consequentemente, as criptomoedas tendem a serem valorizadas, as que tiverem mais negócio, né? As que tiverem mais segurança para as pessoas. Então, é uma forma de diversificação também você comprar os bitcoins, os altcoins, enfim, todas as criptomoedas. É importante você não colocar todo o seu patrimônio dentro de um tipo de movimento desse, porque é um altíssimo risco e você pode ficar com muito medo, na verdade, com o seu dinheiro sendo tão alocado dentro de alguns ativos de tanto risco, né? Principalmente se você não tem tanto conhecimento. Você pode entrar no negócio, mas você não precisa necessariamente colocar os dois pés com tudo dentro da negociação com Bitcoin, enfim, ou as outras criptomoedas. Querendo ou não, só concluindo também um pouco além disso, basicamente o movimento que você faz com criptomoedas, se você partir do princípio a sua atuação no negócio, você vai simplesmente fazer uma compra como se você estivesse comprando uma ação aqui no Brasil. O mesmo movimento que você acessa, abre dentro de uma corretora, vai dentro de um home broker, digita o código da ação e compra, é a mesma coisa que funciona basicamente nas criptomoedas. Você vai abrir uma conta numa corretora chamada Exchange, nessa Exchange você vai solicitar as criptomoedas que você tem interesse, né, qual que você quer comprar, você escolhe o volume financeiro que você quer comprar e você faz a compra. Aí você me pergunta, mas o Bitcoin está custando 300 e poucos mil ali de reais, eu não tenho para comprar um Bitcoin. Essas criptomoedas, inclusive ações americanas, seguem a mesma linha, você não precisa comprar uma inteira. Você pode comprar uma fração dela, por exemplo. Digamos que você não tenha 300 mil, mas você tenha 1000. 1000 equivale a quantos de 300 mil? 0, alguma coisa. Esse 0, alguma coisa você consegue alocar dentro das criptomoedas. E antes que você pense, geralmente, que mas se eu alocar muito eu não vou ter tanta rentabilidade, esse dinheiro, consequentemente, se você não aplicar numa criptomoeda, você pode aplicar em outros ativos financeiros, em uma renda fixa, enfim, dependente de como você queira fazer, consequentemente, esse mesmo volume de dinheiro vai ter uma rentabilidade em porcentagem. Então, por isso eu sempre falo para vocês para colocarem porcentagem na frente do valor físico no caso, né? Bom, espero ter tirado algumas dúvidas aí de vocês. Se tiverem mais algumas dúvidas, deixem nos comentários e deixa um like aí pra gente. Valeu, até a semana que vem.